possíveis. E para isso eu quero te convidar a abrir no livro de Êxodo, capítulo 34, que a gente vai estar lendo dos versículos 28 até o 35. Eu estou lendo na versão NVI, nova versão internacional, mas você pode acompanhar comigo na versão que você tiver na sua mão. A palavra do Senhor diz assim: Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e lhes transmitiu todos os ensinamentos que o Senhor tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor, ele falava com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhes havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. E então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Senhor, tua palavra foi lida, Pai. Que eu seja o primeiro ouvinte, o primeiro a ser ministrado pela tua palavra, Senhor. Que eu não venha falar de mim mesmo, mas daquilo que o teu Santo Espírito quer ministrar a mim e a tua igreja, Senhor. Fale conosco, ó Pai. Nos ilumine, Senhor, para que possamos entender, compreender a tua palavra, para então praticá-la, Senhor. Que sejamos transformados dia após dia pela tua palavra e pelo Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a presença de Deus deixa marcas visíveis. Quando a gente fala de marca, a gente fala de algo aparente. E aí é interessante como nós vivemos num contexto, num mundo, nós vivemos numa época, principalmente a época que nós vivemos, que tudo gira em torno de aparência. Se formos para as redes sociais, nós encontraremos pessoas que não estão transparecendo aquilo que elas realmente estão vivendo. Se nós formos para os nossos contatos no nicho social ao qual nós nos encontramos, muitas vezes aquilo que as pessoas estão demonstrando, o semblante das pessoas, não demonstra realmente o que as pessoas estão vivendo, o que as pessoas estão sentindo, aquilo que elas estão sendo. Dentro das nossas igrejas, muitas vezes nós escondemos algumas coisas dos nossos irmãos. Nem todos sabem aquilo que nós estamos passando. Nem todos sabem aquilo que nós estamos vivendo. Nem todos conhecem o nosso sofrimento, nem todos conhecem as nossas angústias, nem todos sabem daquilo que nós realmente somos. Nós vivemos num mundo e num contexto de aparência, onde tudo é aparência. E isso muitas vezes se reflete naquilo que se chama fé. Quando a gente fala sobre fé, a gente entende e a gente olha para o mundo em que nós vivemos, para os programas de televisão que se reportam sobre esse assunto, que falam sobre isso, que vivem sobre esse tema, em volta desse tema, a gente vê que a fé, ela se tornou um produto. Ela se tornou um produto a ser comercializado. E, infelizmente, muitas igrejas e muitos líderes estão comercializando a fé, vendendo um produto ao qual eles não estão vivendo.
vendendo uma circunstância, vendendo uma verdade que eles não estão vivendo na vida deles. Tudo tem se tornado uma aparência. Mas Deus, Ele não se preocupa com aparência, queridos. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus não está preocupado com aquilo que nós aparentamos ser. O que realmente Deus, Ele se preocupa é com aquilo que é real, aquilo que nós somos, aquilo que só Ele enxerga, quando ninguém mais vê. E quando nós vivemos na presença de Deus, nós vivemos grandes coisas com o Senhor. Quando nós vivemos realmente na presença de Deus, isso se torna algo real na nossa vida, se torna inevitável, queridos, que nós não apresentemos marcas, que nós não apresentemos sinais dessa presença. E é sobre isso que eu gostaria de estar refletindo com vocês, sobre esse tema da presença de Deus, e quando nós vivemos a presença de Deus, os sinais que nós evidenciamos. E em primeiro lugar, queridos, eu gostaria de dizer que a presença de Deus, ela transforma a pessoa. E ela transforma antes de ser percebida. Vejamos comigo no versículo 29 desse texto. Ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés, ele não sabia que seu rosto ele resplandecia por haver conversado com Deus. Ele não sabia que seu rosto estava brilhando. Moisés, ele não sabia que havia evidências do seu encontro, da presença de Deus na sua vida. E aí ele não desceu dizendo, olhem para mim, olha como meu rosto está resplandecendo, porque ele não havia percebido isso. Moisés saiu carregando algo que nem ele mesmo percebeu. E um detalhe, e esse detalhe tão importante, ele nos ensina algo também de muita relevância. Que quanto mais perto de Deus nós estamos, menos preocupado nós ficamos conosco mesmos. Quanto mais perto de Deus você fica, menos preocupado com você se torna. E você passa a se preocupar mais em ser mais parecido com Deus. E mais Deus aparece, Deus se evidencia na sua vida. A verdadeira transformação espiritual, queridos, ela não acontece de fora para dentro. Ela não é um evento que acontece fora e vai tomando proporções internas e avançando para dentro de nós. A verdadeira transformação espiritual, ela acontece de dentro para fora. É quando Deus ele nos transforma, Ele mexe com as nossas estruturas e vai transformando de dentro para fora. E muitas vezes aquele que está sendo transformado, ele é o último a perceber isso. Porque ele não está preocupado em mostrar uma aparência. Porque ele está preocupado em mostrar uma essência. Isso porque o verdadeiro encontro com Deus, ele não produz somente uma aparência, algo que vai ser evidenciado, mas ele mexe com toda a essência do ser humano. E hoje muitos conseguem até simular alguma santidade por alguns minutos. Existem pessoas que conseguem nos enganar por algum tempo. Existem pessoas que conseguem se enganar por algum tempo, achando que estão buscando santidade, simulando uma falsa santidade, mas ninguém sustenta a presença de Deus sem viver na presença de Deus. É necessário que nós vivamos na presença de Deus, para que essa presença seja sustentada em nós. E quem anda com Deus, queridos, não precisa anunciar essa presença. Não precisa anunciar essa presença, porque essa presença ela é irradiada através da pessoa. Moisés não precisou anunciar a presença de Deus, porque ela irradiava do rosto dele. Você não precisa anunciar a presença de Deus, a glória de Deus,
uma santidade, porque ela é evidenciada por meio de vocês. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, ou se isso já aconteceu com vocês, de vocês estarem inseridos em algum local, num grupo de pessoas, e de repente alguém virar para você, ou virar para uma outra pessoa e perguntar assim: você é crente? Quantos aqui já viveram isso? Sem que precisasse falar. Essa presença ela não era anunciada, mas ela era denunciada na pessoa. Porque essa presença ela irradiava da pessoa. Isso acontece porque a espiritualidade real, querida, ela não precisa de exibição. Ela não se exibe, mas ela se evidencia. O brilho que vem de Deus não pode ser fabricado, queridos. Moisés não fabricou o rosto resplandecente. O brilho que vem de Deus, ele é apenas refletido. A glória de Deus, ela não se imita. Mas a glória de Deus, ela se manifesta na vida da pessoa. Muitos tentam até parecer santos. Mas o que Deus nos chama, o chamado de Deus para nós nessa noite e para nós na nossa vida, é que não um chamado de parecer, para que não venhamos a parecer ser santos, mas ao invés de parecer, que venha o ser. Que nós sejamos santos. Quando Jesus falou, ele disse: sejam santos, porque eu sou santo. Deus falou no Antigo Testamento: sejam santos, porque eu sou santo. Deus não falou: pareçam-se santos, se mostrem santos. Mas ele disse: sejam santos, porque eu sou santo. Moisés, ele não fabricou esse brilho, ele não fabricou essa santidade, ele não fabricou essa resplandecência no rosto dele. Moisés, ele não ensaiou uma postura para poder parecer ser mais santo. E olha que nós vemos muito disso. Pessoas que assumem um papel de santidade, quando a santidade não é algo real na vida delas, então elas se investem, se revestem de uma postura de santidade. Moisés não precisou assumir, ensaiar essa postura. Moisés simplesmente esteve com Deus. E é isso que Deus nos chama nessa noite, a estar com Ele. Mais do que parecer ser santo, Deus nos convida nessa noite a estar com Ele. E quando você passa tempo real com Deus, presta muita atenção nisso. Quando você passa tempo real e genuíno com Deus, mudanças começam a acontecer na sua vida. Mudanças começam a acontecer. Deus muda o nosso caráter. E tanto eu quanto vocês, nós sabemos quantas coisas Deus mudou em nós após o nosso encontro genuíno com Cristo. Primeira coisa que Deus transforma é o nosso caráter. Deus muda as nossas palavras. E aí a gente acaba começando a falar um crentez aí, umas coisas que a gente não falava antes, né? Começa a falar mundo, as pessoas que estão no mundo, mas nós também estamos no mundo. Isso é palavra de crente, coisa de crentez. Mas é que a gente quer se referir com as pessoas que ainda não foram salvas por Cristo, que ainda não conheceram e não tomaram a sua decisão de entregar a sua vida, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí a gente fala algumas gírias de crentez aí. Mas Deus muda as nossas palavras. Aquilo que antes nós falávamos para ferir, nós temos hoje uma temperança na nossa voz. Porque nós evidenciamos o fruto do Espírito. Quando Deus muda o nosso caráter. E aí nossas palavras começam a ter mais tempero. Nem de mais e nem de menos. Nossos lábios passam a abençoar ao invés de amaldiçoar. A nossa boca não sai mais palavra torpe, aqueles palavrões que nós conhecemos, porque nós nos policiamos e nós sabemos que não é isso que Deus quer. Porque nós entendemos que nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. Então nós não podemos deixar sair dessa casa do Espírito Santo coisas imundas, coisas feias, coisas que não agradam a Deus. Nós deixamos de falar algumas palavras que não agradam a Deus. Deus muda as nossas atitudes. Sim.
muda as nossas atitudes. Ele muda a forma como nós agimos, mas também muda a forma como nós reagimos a algumas situações. Ele nos muda de dentro para fora. O Senhor está nos transformando. Muitas coisas acontecem em nós e muitas mudanças acontecem em nós, mesmo que a gente ainda não perceba. Mas Deus está nos transformando continuamente. E Deus, Ele não procura pessoas que sejam capacitadas de ensinar, que sejam capacitadas de fingir uma falsa santidade. O que Deus procura nessa noite, queridos, o que Deus procura todos os dias são pessoas dispostas, de pessoas que querem, pessoas que reconhecem, estão dispostas a ser transformadas por Ele. O Senhor quer nos transformar nessa noite, queridos. E quando essa transformação ela acontece efetivamente, ela acontece de dentro para fora. Mas essa transformação ela não pode ficar escondida. E isso nos leva ao segundo ponto da mensagem. A presença de Deus, ela impacta as pessoas ao redor. Ela não impacta apenas, ela não traz apenas uma mudança, uma transformação, um impacto na vida de quem experimenta e vivencia a presença de Deus, mas ela impacta as pessoas que estão ao redor. E aí eu gostaria de que os irmãos estivessem lendo comigo o versículo 30. Versículo 30 diz assim: Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés, com o rosto resplandecente, Arão e os israelitas tiveram medo de aproximar-se dele. O povo teve medo, queridos. O povo teve medo porque a glória do Senhor, ela confronta a gente. A palavra do Senhor nos confronta, a palavra do Senhor, ela choca com algumas coisas que nós pensamos, que nós queremos, com alguns princípios que nós carregávamos antes de conhecer a Cristo. E a glória do Senhor também ela confronta. O brilho que vinha de Moisés, queridos, não era um brilho confortável, mas era um brilho confrontador. O brilho da glória de Deus, ele revela coisas que muitas vezes nós queremos esconder. O brilho da glória de Deus, para as pessoas que observam a glória de Deus, o brilho, ele revela muitas coisas que eles querem esconder. Notem que aquela era a segunda vez que Moisés estava subindo no Monte Sinai. 2 capítulos para trás fala sobre a primeira vez que ele subiu ao monte para receber das tábuas da lei. E Moisés esteve lá um tempo com Deus, exatamente como no capítulo 34, no capítulo 32 fala que Moisés estava com Deus, e quando Moisés havia subido pela primeira vez, enquanto ele estava com Deus, na presença de Deus, no alto do Monte Sinai, lá embaixo o povo estava se corrompendo. O início do capítulo 32 ele fala isso, onde no versículo 1 diz que o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhes disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Sabe quando Deus fica em silêncio para você e a gente não sabe o que Deus está querendo? Muitas vezes nós somos tentados a construir para nós algumas coisas que nos façam acreditar, que nos façam agarrar. Coisas que substituem a presença de Deus. Muitas vezes a nossa família, outras vezes nós buscamos conselhos com quem não deveríamos buscar, enquanto aguardamos a resposta e o agir de Deus. Muitas vezes nós corremos o risco de negar a nossa fé e fazermos coisas que desagradam a Deus. Outras vezes nós tomamos uma atitude impulsiva. Lembram de Abraão? Quando o Senhor falou para ele esperar que Deus ia dar um descendente?
E aí demorou um pouquinho e Sara pegou a sua serva Agar e fez, né, com que Adão tivesse um filho com a sua serva. E aí a gente colhe esses frutos até hoje. Porque essa guerra que está acontecendo na Palestina, no Oriente Médio, isso é fruto dessa desobediência. Muitas vezes quando Deus ele demora, quando nós achamos que Deus está demorando para nos responder, a gente é tentado a tomar algumas atitudes impensadas e imprudentes. Mas olha só, o povo viu que Moisés estava demorando e pediu para Arão fazer deuses para que eles pudessem ser conduzidos por ele. E quando, da segunda vez que Moisés sobe ao monte, no capítulo 34, e ele desce, esse brilho lhe confrontava com o pecado do povo. O brilho não era um brilho confortável, mas era um brilho confrontador. Porque o povo viu algo diferente. E ao ver algo diferente, o povo reagiu. O brilho incomodou. E isso gerou medo. E isso criou um impacto na vida de todo o povo de Israel. Isso revela que uma verdade grande, muito importante para nós, que uma vida marcada pela presença de Deus, queridos, ela nunca vai passar despercebida. Por mais que você queira, se a sua vida for marcada pela presença de Deus, ela nunca será uma vida despercebida, nunca vai passar assim, de forma que ninguém vai saber, que ninguém vai perceber. Quando Deus ele se manifesta na sua vida, queridos, você acaba deixando de ser neutro, querendo você ou não, você sai da neutralidade, e aí você começa a provocar algumas reações nas pessoas. Não voluntariamente, mas mesmo que involuntariamente, você começa a provocar algumas reações nas pessoas. Porque quem vive na presença de Deus, querido, se torna um espelho. É uma espécie de espelho. E muitas vezes, e muitas dessas pessoas não querem encarar esse espelho. Está certo que uma parte, uma porcentagem vai admirar. Quando verem a glória de Deus sendo refletida, a presença de Deus sendo refletida através da sua vida, muitas pessoas irão louvar, adorar a Deus, dar glórias a Deus. Muitos irão se aproximar de vocês. Mas muitas pessoas irão sair de perto de vocês. Muitas pessoas vão começar a evitar estar perto de vocês, porque ninguém se torna indiferente, porque a luz, ela expõe o pecado. Porque a luz de Deus na vida das pessoas, ela expõe uma falsa profundidade, ela expõe a superficialidade. Aquilo que é superficial. A luz na vida da pessoa, do verdadeiro cristão, daquele que vive na presença de Deus, quando é refletida e se torna um espelho, ela expõe a ausência de Deus na vida das outras pessoas, porque as pessoas começam a ver uma diferença em você que não existe nelas. Isso expõe a ausência de Deus na vida das pessoas. O brilho da glória de Deus, ele incomoda principalmente as pessoas que fogem de Deus. As pessoas que fogem desse encontro com Deus. Elas são incomodadas por esse brilho. Se por um lado, queridos, mas aí pensem bem comigo, se por um lado a glória de Deus, ela afasta as pessoas que fogem de Deus, ela afasta as pessoas que estão vivendo em pecado, ela afasta as pessoas que não se sentem confortáveis com o brilho e que, por causa do pecado na vida delas, por outro lado, esse mesmo brilho, queridos, ele atrai as pessoas que estão famintas. O brilho refletido através da sua vida atrai as pessoas que estão sedentas e necessitadas. Ele atrai aquele que está cansado e sobrecarregado, e por meio da sua vida ele vai encontrar Jesus Cristo. E ele vai entender que Cristo falou: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, para que vocês tenham alívio.
Ele vai atrair pessoas que estão carentes de conforto, carentes de consolo, pessoas que estão necessitadas de serem consoladas. Vai atrair pessoas, queridos, que reconhecem e desejam ser transformadas. Muitas vezes o brilho da glória de Deus, querido, refletido em você, ele vai abrir as portas, ele vai criar as verdadeiras oportunidades para que você pregue da palavra de Deus, para que você anuncie a palavra da salvação, para que as pessoas tenham a oportunidade de querer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e para que as pessoas sejam salvas por meio de Jesus Cristo. Mas existe um detalhe, queridos, aí eu já estou caminhando para o final. Um detalhe que muitos ignoram, é que é o terceiro ponto da nossa mensagem, que diz que a presença de Deus precisa ser cultivada continuamente. Não é algo que você planta ali, larga e deixa, mas ela precisa ser cultivada continuamente. Olhem comigo nos versículos 34 e 35. Versículos 34 e 35 de Êxodo, diz assim: mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falava com Ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhes havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o seu rosto até entrar de novo para falar com o Senhor. Toda vez que ele entrava para estar na presença de Deus, não era algo que ele fazia, que ele fez apenas uma vez. Moisés fazia isso continuamente. Entrava para falar com o Senhor. E toda vez que ele entrava, o rosto dele saía brilhando, saía resplandecendo. Notem que esse brilho, ele não permanece por si só. Esse brilho, ele é causado pela presença do Senhor, não por algo que está dentro de Moisés. Moisés precisava voltar à presença de Deus sempre, continuamente, e ele buscava continuamente a presença do Senhor. E isso nos ensina que para experiências espirituais, queridos, elas não são suficientes. Uma experiência só não é o suficiente. É necessário haver constância da nossa parte. É necessário que a gente busque continuamente a presença de Deus. Não basta subir ao Monte Sinai apenas uma vez, não. Não basta buscar a presença de Deus apenas uma vez. Não basta ter apenas um momento com Deus no passado, queridos. Precisamos buscar todos os dias. Não basta viver de lembranças, de coisas, de experiências do passado. Ah, como Deus fez na minha vida. Ah, quando eu busquei o Senhor, Ele se revelou para mim, Ele manifestou a sua glória, a sua misericórdia para comigo. Ah, aquela cura que eu tive quando busquei o Senhor. Isso me lembra do episódio que Jesus encontrou 10 leprosos no meio do caminho. E aí Ele cura 10 pessoas. E após curar aqueles 10 leprosos, Ele manda se apresentar ao sacerdote. 9 daqueles 10 leprosos nunca mais tiveram contato com Jesus. Nunca mais buscaram o Senhor Jesus. Isso é o que a gente presume, a palavra não diz. Mas o que a palavra diz é que um voltou para estar na presença dele novamente. Não só pedindo, mas agradecendo. Voltou para agradecer. Muitas vezes a gente se porta, querido, como 9 daqueles leprosos. A gente sobe o Monte Sinai. Tem um momento na presença de Deus. A gente sai dali, sabe, com o rosto resplandecendo, a nossa vida exalando, assim, sabe, da presença de Deus. A gente sente que é quase como se a presença de Deus saísse para os nossos poros. E então vem o primeiro dia, então vem o segundo dia,
vem o terceiro dia, e essa luz ela vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, até se apagar completamente. Moisés, ele entrava, ele saía da presença de Deus e ele voltava. E você sabe, era um ciclo de relacionamento contínuo que Moisés tinha. Entrava, descia, falava com o povo daquilo que Deus tinha ordenado. Passado um tempo, ele voltava para a presença de Deus. Experiência com Deus, queridos, não é estoque, não. Muitas vezes a gente acha que a gente está estocando presença de Deus. Muitas vezes a gente acha que o fato da gente vir aqui no domingo, da gente cultuar o Senhor, da gente receber a palavra de Deus, na segunda-feira a gente não precisa buscar. A gente não precisa ler a Bíblia, a gente não precisa orar, a gente não precisa adorar, porque tudo isso nós fizemos no domingo à noite. Presença de Deus, experiência com Deus, não é estoque. Não é algo que a gente estoca para a gente ir usando devagarzinho. Sabe como a gente enche a despensa da casa da gente? Vai no supermercado, faz deixa 90% do nosso salário para poder encher a despensa e a gente vai usando devagarzinho. Sabe, durante o mês, para poder passar um mês. A experiência com Deus, ela não funciona dessa forma, queridos. O de ontem com Deus não sustenta o de hoje sem Deus. Aquilo que nós vivemos ontem com Deus não vai nos sustentar aquilo que nós estamos vivendo hoje sem Deus. Não existe glória permanente. Não existe glória permanente se não houver comunhão constante. Precisamos estar buscando constantemente o Senhor. A intimidade com Deus, ela não é um momento, não é uma parte, não é um evento. Para nós cristãos, a intimidade com Deus, ela faz parte da nossa vida. A intimidade com Deus é o nosso estilo de vida. A intimidade, a necessidade da intimidade com Deus é como um oxigênio para nós. É algo vital para nós. E sabe outra coisa interessante na nossa vida? Com base na experiência de Moisés, é que quem não volta à presença de Deus, ele perde o brilho. Gradativamente, ele vai perdendo o brilho. Aquele que não volta à presença de Deus, ele perde o brilho do último encontro. Porque ele vai perdendo gradativamente. E como é que tem estado a nossa vida, querido? Quando nós paramos para buscar o brilho, ou melhor, quando paramos para buscar o brilho, ele se resplandece em nós. E quando paramos de buscar, esse brilho ele se apaga em nós. O brilho do rosto de Moisés, ele não durou para sempre. A palavra de Deus, no decorrer, que foi o momento no Monte Sinai, depois teve aquela caminhada no deserto. A palavra de Deus não diz que o rosto de Moisés continuou resplandecendo durante a caminhada no deserto. Não diz que o rosto de Moisés resplandecia de frente para a terra prometida. O rosto de Moisés, ele não resplandeceu para sempre. No momento em que Moisés deixou de subir o Monte Sinai, no momento que Moisés deixou de estar na presença de Deus, o brilho do rosto de Moisés, ele começou a se enfraquecer. Aquilo que reluzia, que incomodava, pouco a pouco deixou de incomodar, porque ele estava se apagando, até se apagar totalmente. Não adianta viver de lembranças do passado. O que Deus quer de nós, queridos, nessa noite, é um relacionamento diário. Deus, ele quer isso de nós. Moisés, ele quando desceu do Monte Sinai, ele não desceu com um sermão bonito. Olha o que a presença de Deus faz com a gente. Mas ele desceu com algo muito mais poderoso. Moisés desceu com algo muito mais importante.
Moisés desceu trazendo nele evidências visíveis de que ele estava com Deus. Moisés não precisou dizer nada. A presença de Deus, ela falava por meio da vida de Moisés. Por meio do rosto de Moisés. E sabe que muitas vezes eu fico pensando, queridos, é que talvez esse tenha sido o nosso problema hoje. Talvez esse seja exatamente o nosso problema hoje. Nós falamos muito, mas muitas vezes nós carregamos pouco. Falamos muito da presença de Deus, mas muitas vezes nós buscamos pouco a presença de Deus. Porque no fim, queridos, não tem a ver com quanto você sabe de Deus. Não tem a ver com quanto você estuda da palavra de Deus. Não tem a ver com quanto você escuta a palavra de Deus. No fim, o que realmente tem a ver é com quanto Deus ele é visto por meio da sua vida. É isso que verdadeiramente importa. E o quanto Deus é visto por meio da sua vida. Quantas pessoas estão conseguindo enxergar Deus por meio da sua vida? Quando elas olham para você, o que elas veem? Quando elas olham para mim, Fábio, o que as pessoas estão enxergando por meio da minha vida? Tem um ditado que diz que palavras convencem, mas o exemplo ele arrasta. Palavras convencem pessoas, o exemplo arrasta multidões. Isso quer dizer que palavras, elas não têm tanto poder quanto o exemplo, quanto aquilo que você está vivendo. Aquilo que você diz hoje não possui tanto poder quanto aquilo que você carrega. E será que nós estamos falando muito e carregando pouco? Eu gostaria de encerrar, queridos. Já estou mesmo para o finalzinho mesmo. De encerrar trazendo para vocês alguns conselhos. O primeiro deles, que é a hora de parar de tentar parecer espiritual. Precisamos parar de tentar parecer sermos pessoas espirituais. Mas ao invés disso, queridos, nós precisamos começar a buscar a presença de Deus. Ao invés de parecermos, passarmos a ser. O segundo conselho, querido, é que nós precisamos parar de viver de lembranças daquilo que aconteceu no passado. E olha que muitas vezes a gente prega aqui para a gente esquecer as coisas traumáticas do passado, mas é necessário também que a gente pare de viver até as coisas boas do passado como se elas não fossem acontecer mais, como se essas coisas boas fossem suficientes para nós. Precisamos parar de viver de lembranças do passado e ao invés disso precisamos voltar a viver um relacionamento com Deus. Precisamos voltar a ter esse relacionamento diário de busca genuína, sincera, verdadeira da presença de Deus. E o terceiro conselho, queridos, é que nós precisamos parar de sustentar uma imagem que nos diz respeito a nós mesmos. Parar de tentar sustentar uma imagem de que nós somos santos, de que nós vivemos em santidade, mas ao invés disso, nós devemos nos preocupar em continuar a ser transformado por Deus. Que nessa noite, queridos, a gente possa dar liberdade para o Espírito Santo para nos transformar. Porque no fim,
não vai ser aquilo que a gente diz que vai ser considerado. Não vai ser o que a gente diz que vai realmente marcar as pessoas. Não é o que você diz que vai marcar as pessoas. No fim, queridos, o que realmente importa e o que realmente irá marcar as pessoas é quem você carrega. São as marcas da presença de Deus que são evidentes na sua vida. As marcas da presença de Deus que você carrega. E eu não sei quantos aqui nessa noite precisam desse momento com Deus. Um momento de reconhecimento. Desse momento de se confessar ao Senhor. Confessar para Ele que quer realmente viver o melhor dEle, mas viver, não somente expressar. De que entendeu que a experiência do passado, ela não é o suficiente para hoje. Talvez seja tempo de você confessar ao Senhor que você tem tentado mostrar para você mesmo uma aparência de santidade sem viver a essência da santidade. E se você entende isso, querido, nessa noite como um ato profético, eu quero te convidar a vir à frente. Eu quero estar orando por você. Quero estar orando por sua vida. Quero estar pedindo, juntamente com você, para que a sua condição seja transformada. Para que Deus venha falar realmente por meio da sua vida. Para que você possa continuar vivendo aquilo, o melhor de Deus na sua vida. Para que a presença do Senhor não seja apenas anunciada, mas seja refletida por meio da sua vida. Deixe o seu lugar. Deixe a vergonha de lado. Venha à frente, eu quero orar por sua vida. Diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Queridos, eu vou estar aqui na frente orando, mas fui o primeiro a chegar aqui. Antes de vocês. O primeiro a chegar fui eu. Eu queria que vocês estivessem orando assim comigo. Senhor, na Tua presença, Pai, nos colocamos, Senhor. Entendendo aquilo que o Teu Santo Espírito quer nos dizer nessa noite, ó Pai. Entendendo, ó Pai, que a verdadeira transformação, ela não vem de fora para dentro. Ela não pode ser gerada por ações externas, Senhor.
Mas a verdadeira transformação, a transformação que o Senhor quer operar na nossa vida, ela vem de dentro para fora. Entendemos, Senhor, que muito mais do que parecer ser, nós precisamos ser. Por isso, ó Pai, nós queremos, Senhor, ser transformados pelo Senhor diariamente, ó Pai. Queremos deixar de lado, ó Pai, rejeitar, renunciar tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, ó Pai. Queremos renunciar, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que não é necessário para a nossa vida, para que abra espaço em nossa vida para aquilo que o Senhor, e somente o Senhor, julga necessário para nós. Queremos, Senhor, impactar as vidas das pessoas ao nosso redor, mas que esse impacto comece primeiramente em nós, Senhor. Queremos, ó Pai, não somente um encontro esporádico com o Senhor, mas um encontro contínuo com a Tua presença, na Tua presença, Senhor. Queremos, Senhor, estar com o Senhor, ó Pai, continuamente, Senhor, e que isso seja, ó Pai, um estilo de vida nosso. Não há, Senhor, um momento na nossa semana, ou apenas um momento no nosso dia, mas que faça parte da nossa vida, Senhor, de todos os nossos dias, sendo completados, ó Pai, sendo, Senhor, vivenciados e vividos em todos os minutos, em todos os momentos, em todas as situações e circunstâncias, Senhor. Ah, Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, e nos comprometemos, Senhor, diante do Senhor, a estar buscando o Senhor continuamente, para que sejamos transformados e que sejamos também, Senhor, instrumentos para que outras vidas sejam transformadas pelo Senhor. Obrigado, ó Pai, pelos meus irmãos que reconheceram, que estiveram aqui e que estão aqui à frente, declarando isso para o Senhor. Te agradecemos em nome, somente pelo nome, o nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem voltar para os seus lugares. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos. Que diminua, que Ele apareça.